Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Samuel, capítulo de número 17. Esse texto hoje vai adquirir um novo colorido aí para você, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, a batalha mais famosa das Escrituras, que é a luta entre Davi e Golias, que na realidade, diferentemente do que nós imaginamos, ela não é um exercício de guerra, mas é um exercício mental. Eu quero antes só lembrar um texto que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo de número 23, verso de número 7. Um texto que você nunca pode esquecer. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como imagina a sua alma, assim é. Provérbios 23, 7. Vamos repetir esse texto juntos? Assim como imagina a sua alma, assim é. Agora vamos trazer para a primeira pessoa, assim como imagina a minha alma. Assim como imagina a minha alma, assim é. Provérbios 23, 7. Todo cativeiro, toda miséria, toda riqueza, toda vitória, ela passa pelos nossos pensamentos. E a gente tem falado sobre isso ao longo das últimas 4 semanas. E não é por acaso, porque quando nós vemos ou estamos passando por algum tipo de luta, a primeira coisa que nós devemos dominar é a nossa própria mente, para que ela não nos leve para um lado diferente daquele que nós desejamos alcançar. Por isso, o campo de batalha número 1 de qualquer ser humano é a sua mente. E o tema que nós queremos dar a esta mensagem é vencendo no campo de batalha da mente. Vencendo no campo de batalha da mente. E você vai perceber uma coisa hoje com a sua perspicácia, com a sua inteligência, com o seu entendimento, que esse texto que narra uma batalha, ele é única e exclusivamente vencido ou perdido no campo de batalha da mente. E você vai perceber neste texto algumas incoerências que não são por acaso. Você vai acompanhar junto comigo agora 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso de número 1, que diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus, e estavam estes num monte de um lado da além, e os israelitas no outro monte do outro lado da Quém, e entre eles havia um vale. Esta palavra vale, ela se torna sinônimo de luta, se torna sinônimo de batalha, se torna sinônimo de provação na vida de cada um de nós. É comum nós dizermos: eu estou passando por um vale. Por quê? Porque os vales, nos dias bíblicos, eram os locais onde as batalhas eram travadas. Então, ao longo da história da humanidade, incorporou-se esta terminologia vale como sinônimo de luta na vida de cada um de nós. E o que nós vemos aqui é um exército de um lado, outro exército de outro lado, e no meio deles um vale. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, mais ou menos 3 metros de altura. Se você já viu alguém de 2 metros e pouco é alto, imagina com 3 metros. É alguma coisa assim assustadora, alguém com essa altura. E ele trazia na sua cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de aço de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, mais ou menos uns 60 quilos.
Imagina que a couraça que ele vestia tinha mais ou menos 60 quilos. Um camarada de 3 metros de altura vestindo uma couraça de 60 quilos. E ele continua dizendo aqui: trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar contra mim e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E aí continua a história. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. E apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram para a guerra. E chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. E Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias repetindo a mesma coisa, 40 dias ameaçando o exército de Israel, 40 dias trazendo muito medo a cada um deles. Disse Jessé a Davi, seu filho: peço-te para teus irmãos uma efa de farinha de trigo tostado e estes 10 pães, e corre e leva-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. Visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem a quem subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. E então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão a aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho,
falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. E respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, e feri e livrei o cordeiro da boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. E então disse Saul: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com sua armadura e lhe pôs com a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. E então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o escudeiro ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para virdes a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. E aí segue o resto dessa história. Vocês sabem que Davi consegue acertar uma pedra na testa deste gigante, o gigante cai, Davi corre até ele, arranca a sua espada das mãos dele e corta a cabeça deste gigante. O que nós temos aqui diante de nós? Cada um de nós conhece muito bem essa história, no entanto, sem talvez fazerem a relação dos fatos atuais, daquilo que hoje acontece em sua vida, em sua casa, em sua família, no seu coração, na sua mente, com a história que nós vemos aqui. Tem um texto da Bíblia que eu gosto demais, que é uma palavra do homem mais sábio que pisou esta terra, chamado Salomão. E Salomão diz que tudo que é já foi, tudo que há de ser também já foi, e Deus faz que se renovem as mesmas coisas. Tudo que acontece já aconteceu. E as formas que tanto Deus trabalha na nossa vida, quanto as formas que Satanás usa para afligir o povo de Deus, permanecem exatamente da mesma forma desde que o mundo é mundo. E quando nós imaginamos aqui que assim como imaginamos em nossos pensamentos, assim é, nós podemos dizer que
o campo de batalha na vida de cada um de nós está situado entre o pescoço e o topo da cabeça, está aqui dentro da nossa caixa craniana, onde se encontra o cérebro, onde se processam as informações. E o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que durante 40 dias, uma pessoa se levanta e repete as mesmas coisas, os mesmos desafios, a fim de produzir um padrão de pensamento que estava dando certo. Ou seja, Golias percebeu que aquela atitude dele, a cada dia ir ao arraial do inimigo e dizer: manda um homem lutar comigo. Aquilo, diz a Bíblia aqui, conforme você leu, no versículo de número 10 de 1 Samuel 17, diz que fez com que aquele povo e o rei e os soldados temessem muito. Agora, eu e você podemos estar passando por situações ou viver situações na nossa vida em que foi gerado muito temor em nossa vida, em que o temor se apoderou de nós, em que o temor tomou conta da nossa existência ao ponto de fazer de nós aquilo que fez com o exército de Israel, nos paralisar. Às vezes estamos passando por uma enfermidade e aquilo parece que paralisa a nossa vida. Às vezes estamos passando por um momento de ameaça, de luta, e aquilo parece que paralisa a nossa vida. Às vezes existem ameaças em relação a situações que nos são contrárias, e aquilo vem para paralisar as nossas vidas. Às vezes estamos passando por uma dificuldade financeira, uma restrição muito forte naquilo que nós idealizamos para a nossa vida, um problema com os nossos filhos, um problema no casamento, um problema que nos leva a crer que tudo acabou e que não tem jeito e que não tem saída, e não temos outra reação senão estarmos paralisados. Eu não sei se vocês conseguem perceber que a situação é absolutamente a mesma. A situação aqui narrada neste fato é a situação que eu e você podemos experimentar em determinados momentos da nossa vida. E ali há uma ministração constante a fim de estabelecer um padrão de pensamento de derrota na vida de cada um de nós. E à medida que nós vamos bebendo daquelas informações, bebendo daquelas palavras, nós começamos agora a abrir mão de sonhos, de projetos, dos desafios, abrir mão da nossa própria identidade, da nossa personalidade. E nós começamos agora a nos render àquilo que o inimigo quer que nós pensemos. E nós começamos a olhar para as coisas agora e não vemos outra realidade, senão a realidade que nos é oferecida pelo inimigo. E quando eu disse que existem nesse texto algumas incoerências, em primeiro lugar, ele mostra a forma de pensar do ser humano. Ele mostra um exército acuado, ele mostra um exército que nem sequer cogita a possibilidade de enfrentar o inimigo, um exército completamente rendido já na sua mente. E eu penso que naquele momento era o povo de Israel os filisteus avançarem sobre o povo de Israel para que a derrota se consumasse. Mas é neste momento em que Deus não só começa a agir, mas Deus envia os seus profetas, envia a sua palavra, envia a sua direção, e de alguma forma chega até nós aquilo que Deus quer nos dar, aquilo que Deus quer estabelecer, aquilo que Deus quer fazer. E neste caso não foi por outra razão que Jessé envia o seu filho mais moço para se juntar agora às tropas e para ouvir aquilo que eles estavam ouvindo. E existe uma realidade que precisa ser incorporada à vida de cada um de nós, que é nós
gerarmos em nós mesmos um ouvido seletivo. O que é ouvido seletivo? Ouvido seletivo é aquele ouvido que não aceita tudo que ouve, que é capaz de selecionar aquilo que vai permitir que se transforme num pensamento e aquilo que nós rejeitamos e resistimos de pronto. Porque em todo tempo vozes estão falando dentro da nossa cabeça. Desde a hora que você acorda, tudo que você vê, tudo que você ouve, geram pensamentos. E esses pensamentos podem transformar-se em emoções e podem transformar-se em atitudes, se você os recebe. E se você os rejeita, você se vê livre daquilo que ele veio para comunicar e transmitir a você. E o que nós percebemos é que havia um moço aqui com um pensamento seletivo. Ele chega agora no meio do arraial do inimigo, ele chega ali no campo de batalha, ele chega agora e vê todo aquele cenário, e ele não se contamina nos seus pensamentos. E os seus pensamentos agora, eles estão livres para discernir qual era o seu papel dentro daquela situação em que estava vivendo. Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu convivo com a grande maioria de vocês durante muitos e muitos anos. E as mudanças mais significativas que eu já vi na vida de pessoas que estão caminhando conosco, foram aquelas que surgiram de uma mudança de pensamento, de uma mudança de mentalidade. Uma determinada pessoa tinha um padrão de vida, um padrão que trouxe ao longo da sua existência muitos danos, muitos prejuízos, muitas perdas. Embora fosse um padrão de vida do ponto de vista do mundo aceitável ou até não reprovável, porque de certa forma o mundo está conformado a um padrão muito raso, muito baixo. Hoje falar que uma família foi dividida, uma família foi destruída, um casamento acabou, houve um adultério, houve filhos estão envolvidos com homossexualismo, que uma adolescente engravidou, parece-nos coisas muito comuns, muito simples. No entanto, dentro de um seio familiar, esse tipo de ocorrência trazem feridas que muitas vezes podem não só produzir muita dor e sofrimento, mas também se reproduzir ao longo da vida. Mas de repente, uma pessoa que tinha este padrão de pensamento, este padrão de comportamento, ela é afetada pela palavra de Deus, ela é afetada por algo que muda isso, e de repente tudo muda. O que mudou de verdade? A maneira de pensar. Porque a pessoa é a mesma, os membros são os mesmos, mesmo braço, mesma perna, mesma cabeça. Mas o que mudou para que essa pessoa mudasse? Padrão de pensamento. Foi essa experiência que eu tive comigo. Eu me lembrava aqui junto com os nossos líderes, que nós reunimos na sexta-feira para um curso de reciclagem, que um dia, há muitos anos atrás, eu me encontrei com um primo que eu tenho até hoje. E este primo, eu sabia que ele estava doente, estava com profunda depressão, que é também um padrão de pensamento que afeta todo um comportamento. E de repente eu vi esse camarada são, bom, vi esse camarada agora alegre, feliz. Eu falei, mas o que aconteceu com você? Eu ouvira falar do Evangelho desde a minha adolescência. Eu já tinha ali em torno de 20 anos de idade, 21 anos de idade, e de repente esse primo me fala, não, eu encontrei-me com Jesus. Eu falei, eu quero isso. Eu tinha uma vida do ponto de vista do mundo muito boa, estava bem encaminhado na vida, trabalhador, estudioso, enfim, estava namorando aquela que veio a ser minha esposa. Mas a minha cabeça era focada no meu ventre, pensava em mim mesmo. Todos os planos, desafios e projetos que eu tinha na minha vida eram focados só em mim. Eu não tinha nenhuma presunção de servir a Deus, de poder ser algo mais do que alguém que correria atrás dos seus interesses.
Mas um testemunho de uma pessoa mudou a minha visão. E depois eu estive com ele numa reunião, numa célula, e naquela célula nós fomos transformados pelo poder de Deus. E esses dias eu estava conversando com uma das pessoas que participou daquele momento, e nós nos lembrávamos que vivemos um verdadeiro avivamento, porque todas as pessoas que chegavam àquela célula eram transformadas, eram vivificadas, tinham uma experiência com Cristo, uma experiência com o Senhor, e a mente era mudada, e a partir da mudança da mente, as pessoas saíam diferentes daquele lugar. E uma das características da influência que nós recebemos é que muito prontamente começamos a pregar o Evangelho. A experiência foi tão forte que nós não podíamos segurar aquilo para nós mesmos, mas começamos a anunciar e a ganhar muitas pessoas. Eu lembro que nos primeiros meses da minha conversão eu devo ter ganho pelo menos umas 50 pessoas para Jesus. Pessoas que estudavam comigo, que trabalhavam comigo e que faziam parte da nossa vida. Nós fomos anunciando o Evangelho e elas foram sendo alcançadas. Por quê? Porque a mente mudou, a mentalidade mudou. E um sentimento de realidade de Cristo entrou no nosso coração, de que Cristo era real, de que a sua palavra era real, de que seu mover era real. Tomou conta do nosso coração de tal maneira que nós não tivemos dúvida de sair pregando para todas as pessoas. O que ocorre nesses dias, nos lares, nas famílias, nas casas, é que estamos apartados desta realidade de Cristo. Imagina hoje se o seu coração pode se acender ao fato nesta manhã de que Jesus é real, de que Ele ama você, e Ele está disposto a começar uma revolução através da sua própria vida. O que isso não pode ocasionar? Vai ocasionar um avivamento dentro da sua casa, uma mudança de paradigmas, uma mudança de valores e um engajamento nesta obra de Cristo. Mas o que ocorre é que as pessoas ainda estão, às vezes, muito preocupadas. Como vão vencer Golias? Pastor, eu não posso te ajudar porque eu estou muito preocupado nesses dias. Como é que eu vou vencer Golias? Como é que eu vou vencer essa luta que eu estou passando? Como é que eu vou vencer a enfermidade que se abateu sobre nós? Como é que eu vou vencer essa situação financeira que parece que a cada dia me estrangula mais? Pastor, o médico falou que não tem cura. Por isso não vai dar para te ajudar. Não vai dar para a gente aceitar essa realidade. E essa é a história do exército de Israel. O exército de Israel, a princípio é importante nós entendermos que Israel simboliza o povo de Deus. Então, em tese, eu posso afirmar que hoje aqui pela manhã nós estamos aqui reunidos com o exército de Israel. O exército de Israel está reunido aqui nesta manhã, e eu vou perguntar: quem vai lutar com Golias? E cada um vai ter uma boa desculpa. Você viu o tamanho desse homem? Pastor do céu, só o escudo dele, só a armadura dele pesa 60 quilos. Imagina esse homem caindo em cima de mim. Só a ponta da lança, 7 quilos, pastor. Pastor, o senhor já viu? Esse homem tem 3 metros de altura. E o que ocorre é que uma pessoa chega a este cenário e diz: gente, será que vocês não estão vendo o que está acontecendo? Há uma incoerência aqui. Há uma incoerência, e olha o que diz no verso 48 e seguintes desse texto. A Bíblia diz assim: sucedeu que, dispondo-se os filisteus, o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou, deixando as suas fileiras, e correu ao encontro do filisteu. Davi mandou um recado para o gigante, falou: gigante, você é grande, mas não é 2. Davi já tinha declarado as suas convicções pessoais.
Você afrontou os exércitos do Deus vivo, e Deus é real. Ou parafraseando o título daquele filme que eu assisti de novo essa semana, Deus não está morto. Deus não está morto. E a Bíblia diz que o ouvido dele não está surdo para que não possa te ouvir, e nem o olho dele cego para que não possa te ver. E existe um Deus sobre nós. É lógico que se nós olharmos pelo ponto de vista humano, nós vamos estar enfraquecidos. Eu estava comentando ontem com as pessoas que me reunia, que teve um dia que eu e minha esposa fomos ao médico lá em São Paulo, e nós recebemos uma notícia muito ruim, e houve uma descarga de adrenalina tão grande no organismo dela e no meu, que nós íamos voltar para o aeroporto, e nós íamos pegar um voo de volta para Londrina, e o voo era 7 horas da noite, isso se deu por volta de meio-dia, que eu e ela fomos a um hotel na frente do aeroporto e nós desmaiamos. Acordamos só na hora de pegar o avião. Por quê? Porque o corpo humano reage a estas notícias. Reage ao fato de que existe um inimigo muito grande. Mas é nesta hora que nós temos que descobrir que existe um padrão de pensamento capaz de anular tudo isso. E como nós temos compartilhado com a igreja, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer toda fortaleza que tenta aprisionar a nossa mente, toda altivez ou todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Cristo, anulando nós os sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira que se transforma em verdade. E qual é o sofisma que nós encontramos aqui nesta realidade? O sofisma é que os filisteus iam destruir o exército de Israel, porque tinha um homem que era mais forte, tinha um homem que era mais alto, tinha um homem que era experimentado de guerra. Mas esse texto que eu e você estamos lendo aqui, não retrata ou não relata o fato de que existe a luta entre o mais forte e o mais fraco, entre o mais preparado e o menos preparado, entre o maior e o menor, entre o que é mais capaz e o menos capaz. O que existe aqui nesse texto das Escrituras é uma batalha que só tinha se dado no campo da mente. Ninguém tinha entrado no campo de batalha ainda. Estava cada um do lado do vale. Por quê? Porque estava só aqui a luta. E toda a luta começa aqui, ela pode ser vencida aqui, porque se não for vencida aqui, não é no campo de batalha que nós vamos vencer. Os grandes relatos de feitos heróicos nos campos de guerra se deram porque as pessoas antes venceram na mente. Eu estava esses dias assistindo um documentário sobre a fundadora da Cruz Vermelha. O nome dela era Clara alguma coisa, eu me esqueci o sobrenome dela. E esta mulher, uma moça ainda, professora primária nos Estados Unidos, ela, diante da guerra que estava havendo nos Estados Unidos entre o norte e o sul, conhecida como a Guerra da Secessão, ela foi ao campo de batalha, uma professora, e ela começou a perceber que os soldados estavam morrendo de fome, porque a comida não chegava até eles, e ela estava percebendo que não tinha quem cuidasse dos soldados feridos, e ela estava percebendo que mesmo aqueles que morriam eram largados para trás, e a família nunca ia saber se eles tinham morrido, estavam vivos, estavam feridos, onde estavam. E essa moça, ela começa agora a ir à frente, e ela conseguiu uma ordem do próprio presidente da República na época, para ir à frente das tropas e cuidar desses soldados. E tem uma passagem da história dela que ela estava com um soldado em seus braços que estava morrendo, e de repente um tiro passa, fura sua roupa e mata o soldado. E ela percebeu o risco que ela estava correndo, mas nem por isso ela desanimou.
E essa mulher morre aos seus 90 anos de idade, depois de ter fundado junto com um suíço a Cruz Vermelha, que é uma organização que até os dias de hoje abençoa toda esta terra. O que faz alguém entrar no campo de batalha e sair vivo? O que faz alguém enfrentar as lutas mais difíceis da existência humana e sair inteiro? É a convicção do chamado de Deus para a sua vida. Muitos de nós vivemos acuados, muitos de nós estamos amedrontados, muitas vezes nós estamos como o exército de Israel, mas o que nós vemos aqui através desse texto é um novo padrão de pensamento que Deus hoje quer incutir em cada um de nós. Deus hoje quer trazer este padrão de pensamento para a sua mente, para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. E você vai perceber agora, no verso de número 48, sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe no meio da testa. Isso deve ter demorado assim, mais ou menos, uns 5 minutos de batalha. Imagina você sofrendo 40 dias e 40 noites. Imagina você sofrendo durante anos. Porque o seu padrão mental te escravizou, te enclausurou num sentimento de derrota, num sentimento de perda, num sentimento de fracasso. Mas quando você vai à luta, você descobre que o inimigo é muito mais frágil do que você imagina. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e vemos nelas verdadeiros Golias. Mas ela é uma pessoa igual a você e às vezes está com mais medo do que você. Às vezes o que ela está dizendo não é o que ela quer falar. Às vezes o xingamento ou a falta de cordialidade dela é uma forma de expressar a sua miséria interior. E nós vamos criando monstros, vamos criando monstros, vamos criando monstros, vamos criando monstros, até que nós ficamos com medo e ficamos lá enclausurados. A palavra de Deus diz que Davi foi escarnecido por Golias, que o desprezou, como você lê aí no verso 42, que olhando para Davi, verso 43, ele o desprezou, dizendo: você acha que eu sou algum cão para você vir contra mim com pau e com pedra? Agora imagina você a incoerência. Davi era um moço de boa aparência, ruivo, pequeno, e o gigante começa a dizer para ele assim: olha, você não é nada, você é menos do que nada. O que você e eu devemos ter ouvido milhares de vezes da boca do inimigo. Mas se eu não sou nada, por que você está vindo com esse escudão aí? Se eu não sou nada, para que você tem que vir tão armado assim? Se eu não sou nada, por que tem que ter ainda um escudeiro na tua frente? Se eu não sou nada, por que você está com essa lança, que só a ponta dela pesa 7 quilos? Vocês estão vendo a incoerência? O inimigo não nos considera nada. O inimigo sabe que se ele não nos vencer na mente, dificilmente ele vai nos vencer no campo de batalha. Porque ele sabe que em nosso favor está o Deus Todo-Poderoso. E ele sabe mais do que eu e que você. Ele sabe mais do que eu e que você, que quem está na nossa retaguarda, que está na nossa frente, que está do nosso lado é Deus. Mas ele sabe também que enquanto ele nos manter convencidos de que nós não somos, não podemos, somos frágeis, somos fracos, ele toma vantagem sobre nós e vai nos fazendo acuar, definhar, esmorecer. E muitas vezes estamos completamente sem forças. E agora vem a grande ministração. A forma com que Davi enxerga o inimigo. Se Davi era mais fraco com o inimigo, quem que devia estar com escudo, com lança, com metralhadora, Era Davi, não é verdade? Se ele é o mais fraco, ele teria que se preparar melhor.
Tinha que ter armas mais poderosas. Fala, Saul, é pouco ainda esse escudo, não tem um mais forte não? Vai que esse gigante me pega e me joga lá de cima, o que vai ser de mim? Não tem um revestido aí com airbag, com alguma coisa que possa amortecer a queda? Davi não falou isso. Davi falou, não, tira esse troço daqui, porque não estou acostumado com isso. Dá só essas pedrinhas aqui, que com elas eu dou conta dele. Por quê? Porque a conta que se fazia ali, pelo menos na cabeça de Davi, não era se o cara era forte, se era poderoso, se era... Não, a conta que ele fazia era muito simples. O mesmo Deus que me livrou até aqui, vai continuar me livrando. Então eu posso enfrentar esta luta na certeza de que Ele vai me dar a vitória. E é esta grande conclusão que Deus quer levar-nos nesta manhã, a chegar aqui neste lugar, para que eu e você saiamos daqui, deste lugar, com uma mente preparada para a vitória. De que esta situação não vai nos vencer. E é esse exercício mental que todos os dias eu tenho experimentado e minha casa tem experimentado. A gente não tem feito conta do tamanho do inimigo. A gente não tem feito conta de quão poderoso o inimigo é. A gente tem trazido à memória quão poderoso nosso Deus é. E à medida que nós fazemos isso, nós conseguimos descansar na certeza de que aquele que até aqui nos ajudou, vai continuar fazendo isso. E Ele há de produzir cada vitória que eu e que você precisamos. Por isso hoje, não temas, diz o Senhor. Eu quero compartilhar com você um texto que ontem eu compartilhava com um amigo muito precioso. Abra comigo Isaías 43. Texto de Isaías, no capítulo de número 43. O profeta Isaías não é apenas o profeta com a maior revelação messiânica, ou seja, com a revelação da vinda do Messias, mas é o profeta que maior clareza teve a respeito do amor de Deus para com o seu povo. E no capítulo de número 43, que é um clássico da literatura bíblica, ele faz-nos uma declaração. Ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passardes pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passardes pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo, e trarei da tua descendência desde o oriente, e ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, e a todos os que são chamados pelo meu nome, os que eu criei para a minha glória, os formei e fiz. Esta é a realidade de Deus para a nossa vida. E o grande drama da igreja nesses dias, do povo de Deus nesses dias, é estar afetado mentalmente de tal maneira, que se encontra acuado, que se encontra intimidado, que se encontra na ofensiva, que se encontra fugindo do inimigo. Se você sabe que o inimigo está vindo por lá, você já corre para lá, porque não há coragem para enfrentá-lo. E com isso o inimigo, ele vai desferindo os seus golpes. Ele já se levantou contra nós de tantas maneiras. Ele já se levantou contra nós na saúde. Ele já se levantou contra nós na família. Ele já se levantou contra nós nas questões materiais, financeiras. Ele já se levantou contra nós através de espíritos
difamadores, para destruir a honra de cada um de nós. Gente que com mentira se levanta contra a nossa vida, muitas vezes para fazer-nos desanimar. Já se levantou o inferno inteiro contra a nossa vida. Mas à medida que nós temos a clareza de que Ele é conosco, e Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, nós somos capazes de enfrentar cada uma dessas lutas, lembrando, como diz lá em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades e espíritos da maldade que atuam neste mundo tenebroso. E esta batalha usa palavras para fazer-nos desanimar. Palavras como diz: não dá certo, você vai perder, não tem saída, não tem jeito, não tem cura, não tem. Quando Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. E a palavra de Deus também nos mostra que Jesus venceu o diabo através da palavra. Vocês lembram da peleja que Jesus teve no deserto com o diabo ou não? Eles saíram no soco? Eles saíram, cada um com uma espada na mão, que nem o Star Wars. Foi o quê? A palavra. Satanás vinha com a palavra, Jesus rebatia com a palavra. Satanás vinha com a palavra, Jesus rebatia com a palavra. Satanás vinha com a palavra, Jesus rebatia com a palavra e venceu através da palavra. Só que a palavra, ela reflete um padrão de pensamento que Deus quer incutir em cada um de nós. Eu quero finalizar aqui lembrando daquele texto lá de 2 Coríntios 10, 5 e seguintes, que diz que nós devemos levar todo o pensamento cativo, preso, amarrado à obediência de Cristo. Eu tenho nesses dias, a cada dia, a cada manhã, em todo tempo, em toda hora, de manhã, de noite, de madrugada, eu fico, quando eu percebo que um pensamento ruim vem à minha mente, eu declaro: levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Por isso eu rejeito este pensamento, eu rejeito a derrota, eu rejeito o fracasso, eu rejeito a frustração, eu rejeito a miséria, eu rejeito a enfermidade, eu rejeito a morte, eu rejeito tudo aquilo que o meu Pai não tem para mim. E eu quero que você aprenda isso hoje e faça da sua vida esta realidade, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo de número 4, verso de número 4. O inimigo quer nos manter como o exército de Israel, com muito medo e paralisados, mas Deus quer que tomemos uma decisão: o que fará o rei ao homem que vencer a este gigante? Olha a pergunta de Davi: o que fará o rei ao homem que vencer este gigante? E eu vou responder para você: ao homem que vencer este gigante, o rei lhe dará honra, o rei lhe dará bênçãos, o rei lhe dará prosperidade. E eu quero desafiar você a ser este homem e a ser esta mulher que vai vencer este gigante. E desta maneira, a sua vida vai alcançar uma relevância ainda maior. E você vai ser uma bênção para a sua família. Você vai ser uma bênção para a sua casa. Não importa o tamanho do gigante. O que importa é o tamanho do Deus que está com você.